Atenção, sportinguistas! Há movimentos de bastidores que, se concretizassem, fariam tremer os alicerces do futebol português e abriam um novo capítulo na rivalidade mais escaldante do país. E se vos disséssemos que um nome histórico do futebol mundial, com carreira recheada de títulos e experiências nas maiores competições internacionais, esteve, por breves instantes, a um passo de vestir de verde e branco? Sim, é isso mesmo que ouviram. O universo leonino, sempre à procura de acrescentar experiência e liderança ao seu balneário, poderia ter recebido uma das figuras mais carismáticas do futebol sul-americano dos últimos anos. Uma jogada inesperada, que teria causado furor não só entre os adeptos leoninos, mas também no seio encarnado. Preparem-se para uma reviravolta digna dos maiores filmes de suspense desportivo. Antes de revelarmos o nome em causa, deixamos o desafio. Inscrevam-se já no canal, ativem o sininho das notificações e juntem-se à nossa comunidade de verdadeiros apaixonados pelo Sporting. Comentem também. Aceitariam uma contratação vinda diretamente do rival encarnado, mesmo que se trate de um jogador de classe mundial? Ou o símbolo ao peito fala mais alto? As opiniões vão dividir-se, e nós queremos saber onde vocês se posicionam. Agora, respirem fundo, porque o que vos vamos contar é mais do que uma simples especulação. É uma história que quase se tornou realidade e que poderia ter alterado profundamente o presente e o futuro do nosso Sporting Clube de Portugal. O nome que esteve na calha para reforçar o eixo defensivo dos Leões foi nada mais, nada menos do que Nicolás Otamendi. Sim, ouviram bem. O capitão do Benfica, internacional argentino com um currículo invejável, esteve envolvido em conversas discretas e absolutamente confidenciais que colocaram o seu futuro, ainda que brevemente, em cima da mesa de Alvalade. A ideia partiu de uma sondagem informal levada a cabo por um intermediário com ligações tanto à estrutura leonina como ao staff do jogador. O plano era simples mas ousado: aproveitar a incerteza momentânea sobre a renovação de contrato com o Benfica para tentar seduzir Otamendi com um novo desafio, um novo projeto e um papel de liderança dentro de um plantel jovem e ambicioso, como é o do Sporting. Os contactos, embora discretos, foram mais sérios do que se possa imaginar. Fontes próximas ao clube garantem que houve pelo menos 2 conversas telefónicas entre elementos do staff do Sporting e representantes do jogador, nas quais se abordaram temas como a duração do contrato, o papel de liderança no balneário e, acima de tudo, a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões com uma camisola diferente da habitual vermelha. Otamendi, ao que tudo indica, não rejeitou de imediato a hipótese. Pelo contrário, ficou curioso com o interesse leonino e pediu algum tempo para refletir, sobretudo porque a renovação com o Benfica ainda não estava, na altura, 100% garantida. Foi nesse ato que tudo esteve em aberto. A decisão final foi tomada já nos últimos dias, com o jogador a optar por renovar com os encarnados até junho de 2026, mas o cenário alternativo é que está a fazer ferver os bastidores, e só Otamendi tivesse aceite. A verdade é que o argentino encaixava na perfeição no plantel do Sporting. Aos 36 anos, é um exemplo de longevidade ao mais alto nível, mantém um físico invejável e é conhecido pela sua entrega total, leitura de jogo e liderança dentro e fora de campo. O próprio Rui Borges, segundo apuramos, via com muito bons olhos a possível chegada do central argentino, que poderia ser uma âncora defensiva e um exemplo para os mais jovens, sobretudo numa equipa com tantas promessas a despontar na Academia Cristiano Ronaldo. Imaginem um eixo central composto por Otamendi ao lado de Gonçalo Inácio ou Diomande. Seria, sem dúvida, uma muralha quase intransponível. A combinação da juventude, velocidade e capacidade de antecipação de Inácio ou Diomande com a experiência, agressividade controlada e leitura de jogo de Otamendi criaria uma das duplas centrais mais completas da Liga Portuguesa. O argentino, habituado aos grandes palcos europeus, traria um nível de exigência elevado ao treino diário e à competição, puxando pelos colegas e elevando o rendimento do setor defensivo. A solidez defensiva que ofereceria permitiria ao Sporting jogar mais subido, pressionar mais alto e controlar os jogos com maior autoridade. Com passagens por clubes como FC Porto, Valência e Manchester City, além de um papel crucial na conquista do Mundial com a seleção argentina, Otamendi representa uma mentalidade vencedora que tantas vezes tem faltado ao Sporting nos momentos-chave da época. A sua capacidade de liderança dentro e fora de campo, de orientar a linha defensiva, de impor ritmo e de manter a calma nos momentos de maior pressão seria inestimável. Mais do que um reforço de peso, a chegada de Otamendi seria uma verdadeira declaração de intenções por parte do clube. A ambição de conquistar títulos, de se consolidar como uma potência do futebol nacional e de afirmar-se de forma definitiva no panorama europeu. Mas, apesar de tudo isto, houve um fator que acabou por se sobrepor a qualquer vantagem financeira ou desportiva: a lealdade de Otamendi ao Benfica. Segundo fontes próximas do jogador, a ligação emocional ao Clube da Luz foi determinante na sua decisão. Otamendi sentiu que devia retribuir a aposta que os encarnados fizeram nele numa fase em que muitos já o consideravam um jogador em declínio. Foi o Benfica que acreditou no seu valor, que lhe deu um papel central numa equipa em renovação e que o fez sentir-se novamente importante num contexto competitivo de alto nível. Esse gesto de confiança criou um vínculo difícil de quebrar, mesmo perante a tentação de um novo desafio num rival direto. Além disso,
O estatuto de capitão e a sua influência no balneário das Águias tiveram um peso considerável. Otamendi tornou-se uma referência não só dentro das quatro linhas, mas também fora delas, sendo uma voz ativa no grupo e um pilar na construção de uma mentalidade vencedora. A ideia de cruzar a fronteira para o lado rival de Lisboa chegou a seduzi-lo, segundo consta, e mexeu com o jogador a nível pessoal e profissional. No entanto, no fim, prevaleceu o sentido de compromisso e gratidão. Para o Sporting, fica a sensação de que se tratava de uma oportunidade rara de juntar qualidade, experiência e liderança num só jogador. Uma ocasião que escapou por pouco e que, quem sabe, poderia ter feito a diferença em momentos decisivos da próxima temporada. A verdade é que, nos corredores de Alvalade, este tipo de movimentações já não são tão raras como antigamente. A nova estrutura liderada por Frederico Varandas tem vindo a adotar uma abordagem mais agressiva no mercado, procurando jogadores experientes que possam trazer maturidade e estabilidade ao grupo. E, segundo conseguimos apurar, a ideia de sondar atletas veteranos de outros grandes clubes nacionais não vai ficar por aqui. O nome de Otamendi foi apenas o primeiro de uma lista mais longa, onde constam outros jogadores com contratos a terminar ou com situações indefinidas nos seus respectivos clubes. A ideia é clara: o Sporting quer competir com armas iguais. Mas há quem diga que esta estratégia pode ter um efeito colateral complicado. Como reagirão os adeptos ao ver nomes com passado recente em rivais históricos vestirem a camisola verde e branca? A resposta não é simples. Por um lado, há quem defenda que o importante é a qualidade do jogador e aquilo que ele pode trazer ao clube. Por outro, há quem nunca aceite ver um símbolo dos rivais a defender as nossas cores. Otamendi, pela sua postura combativa e pelo que representa dentro do Benfica, estaria certamente nesse grupo controverso. Ainda assim, o futebol moderno já mostrou que rivalidades podem ser relativizadas em nome da competitividade. De qualquer forma, a aproximação ao Otamendi deixou marcas e fez ecoar rumores em ambos os lados da segunda circular. Nos corredores da luz, a notícia caiu como uma bomba. A direção benfiquista, ao perceber que havia um clube rival interessado, acelerou imediatamente as negociações de renovação e ofereceu melhores condições ao argentino, numa tentativa clara de blindar o seu capitão. Do lado de Alvalade, a operação foi tratada com total discrição, mas já se pensa no futuro, e se na próxima oportunidade conseguirmos mesmo trazer alguém deste calibre. A mentalidade mudou, e o Sporting está pronto para surpreender. Não nos podemos esquecer de que Otamendi é campeão do mundo, um estatuto que poucos jogadores no campeonato português podem exibir com orgulho. Ter um campeão mundial no plantel seria um luxo ao alcance de poucos e enviaria um sinal fortíssimo para dentro e fora do país. O Sporting está vivo, está ambicioso e não teme ir atrás dos melhores, onde quer que estejam. Ainda que esta tentativa não tenha tido sucesso, o sinal foi dado, e muitos jogadores começam a olhar para Alvalade com outros olhos. A estrutura profissional, as condições de treino e o projeto desportivo começam a seduzir até os mais céticos. É importante realçar que o próprio Otamendi, segundo fontes ligadas à sua comitiva, ficou agradado com a ideia de ser desejado por um clube como o Sporting. A abordagem feita foi vista como respeitosa, profissional e ambiciosa. Não houve qualquer tentativa de manipulação ou deslealdade, apenas uma proposta séria de quem quer crescer e acredita no seu projeto. E isso, por si só, é um grande elogio à direção leonina, que começa a ser reconhecida pela sua competência, mesmo entre adversários. A rejeição não foi uma derrota, foi um sinal de que estamos no caminho certo. Ainda assim, fica a dúvida no ar. Como teria sido a temporada 2025-2026 com Otamendi no eixo defensivo? Teríamos um Sporting mais seguro, mais experiente e com uma voz de comando diferente. Teríamos talvez mais consistência nos momentos decisivos. São questões que nunca terão resposta, mas que alimentam o debate e mostram que o Sporting está disposto a ir mais longe para voltar aos grandes palcos. O plantel atual tem qualidade, mas a entrada de um líder nato como o argentino seria um reforço não só técnico, mas também psicológico. Agora que esta novela chegou ao fim, a pergunta que se impõe é: quem será o próximo alvo? Se o Sporting já esteve tão perto de roubar o capitão ao maior rival, não será descabido imaginar que outras surpresas possam estar a caminho. E, sejamos sinceros, os adeptos adoram este tipo de movimentações ousadas. O mercado ainda vai a meio, e as cartas estão longe de estar todas em cima da mesa. Uma coisa é certa: Alvalade prepara-se para uma temporada intensa, dentro e fora das quatro linhas, e todos nós vamos querer estar na linha da frente para acompanhar cada passo. Por isso mesmo, se ainda não fizeram, inscrevam-se agora no canal Notícias e Rumores do Sporting e ativem as notificações, porque mais novidades bombásticas estão a caminho. Não se esqueçam de deixar nos comentários a vossa opinião sobre este caso. Aceitariam Otamendi no Sporting ou há limites que não se devem ultrapassar? A vossa voz conta, e aqui somos todos leões. Vamos juntos continuar a construir o futuro do nosso clube com ambição, coragem e muita, mas muita paixão verde e branca.